Talvez para você não seja uma revelação tão nova, mas é o maná que eu fui buscar hoje. E esse maná que eu fui buscar hoje trouxe alimento para mim, e eu quero que seja alimento para você também. É uma palavra que ela sacode nosso coração, mas se Deus não estiver falando nada, ela é um estudo bíblico para nós. Mas a partir do momento que nós entendemos que Deus está dizendo para esse tempo, para esse momento, essa palavra é Deus purinho falando para nós, então pega essa palavra no seu íntimo como um maná de Deus para esse dia. Não dá para guardar para depois, senão vai estragar, mas você vai ter nessa busca de hoje a resposta que você tem buscado no Senhor e a direção que Deus tem dado para você. Deus está usando o profeta Isaías, e o contexto bíblico aqui, Jaldeir, era aquele povo que viveu muito tempo na Babilônia, é um povo agora que está de saída da Babilônia, é um povo que agora é para arrumar suas coisas e seguir de volta. Então Deus está dizendo que Ele vai mudar as coisas, a rotina, a geografia daquele povo. Deus vai mudar o cativeiro deles, aquele tempo de cativeiro ia acabar. Então Deus está dizendo para eles, olha só, esqueça o que se foi. Porque viver como prisioneiro na Babilônia, irmãos, é pesado demais. Porque viver em um tempo ruim é pesado demais, mas também você já tem uma rotina, e Deus quer que você tenha uma nova rotina. Deus está dizendo isso para aquele povo porque uma vez, Sônia, Deus já tinha mudado a geografia de um povo também. Só que esse povo, enquanto caminhava no deserto, ele começa a sentir saudade da rotina antiga deles lá no Egito como escravos. Saudade das comidas, saudade de viver naquela pressão, porque muitas vezes, irmãos, até as rotinas ruins, a nossa carne, a nossa alma sente saudade. Até as lembranças dolorosas, muitas vezes a gente fica remoendo. Então Deus está dando uma direção para eles, e essa direção quero que a gente pegue alguns detalhes importantes aqui. Quando Deus está dizendo para eles, esqueçam o que se foi. Deus está fazendo um convite para viver o novo, e quando Deus está te chamando para viver o novo, Deus te pede exclusividade. A gente tem muito hábito de colecionar as coisas, e a proposta de Deus não é que nós vivamos colecionando, mas que nós possamos ir seguindo, avançando com aquilo que Deus tem para nós. Recentemente a gente trocou o carro, e recentemente a gente trocou o fogão lá em casa. Eloá chegou hoje de manhã lá na cozinha, Juscelio falou bem assim, papai, eu estou com saudade do fogão velho, e eu estou com saudade do carro velho. Eu falei, tá bom, filho, a gente devolve e fica com o velho. Não, mas não dá para ficar com os dois não. Não, filha, não cabe dois fogão na cozinha. A gente não precisa manter dois carros agora. Muitas vezes a gente está querendo que Deus entregue o novo para nós, mas a gente tem dificuldade de abrir mão do velho. A gente lembra do velho, e o velho ocupou um lugar não de valor monetário, mas muitas vezes um valor inestimável para nós. Os nossos antigos hábitos muitas vezes estão nos roubando de viver a novidade que Deus tem para nós. Aquilo que estávamos acostumados, que era tão aconchegante para nós, o jeitinho que fazia, talvez isso não caiba mais em você. Hoje a gente veio com blusa, mas daqui a pouco ela vai para algum lugar do guarda-roupa, porque conhecendo bem do nosso país, não vai ter espaço para a gente ficar usando jaqueta, blusa o tempo todo. Serve por um momento, mas chega uma hora que não serve mais. Assim Deus está dizendo para aquele povo, olha, teve coisas que couberam na sua realidade, mas agora não cabe mais, então esqueça o que se foi. Deus está dizendo para eles, o negócio comigo é daqui para frente eu tenho coisas novas para fazer em você. Deus está dizendo para aquele povo, para de viver no passado, porque eu vou fazer algo novo. E Deus está dizendo para alguém aqui, para de viver no passado, eu vou fazer algo novo. Daniel, a gente está em setembro, mas tem gente que está vivendo fevereiro ainda, vivendo março ainda, vivendo aquelas lutas passadas ainda. Para de viver no passado, entra no novo que Deus abriu a porta, entra no novo que Deus está te chamando para lá. Deus está dizendo, tenho coisas novas para você, minha filha.
Quando Deus está dizendo isso, Deus está chamando a gente para se desconectar do nosso passado. Muitas vezes é o que a gente precisa para avançar. A gente tem que parar de regar, parar de cultivar o nosso passado. Domingo de manhã, durante a aula, nós lembramos uma palavra aqui, enquanto o Felipe dava um exemplo de um psiquiatra que ficou preso num campo de concentração nazista. E ele olhava as atitudes das pessoas lá. Ele, como psiquiatra, pôde fazer de uma maneira muito pesada para ele também estava preso lá. Mas ele começou a fazer uma análise de comportamentos e como as pessoas reagiam lá dentro. Como ele reagia. Ele percebeu que uma boa atitude fazia toda a diferença para poder sair de lá com o seu mental bem. E aí a gente olha para tantas coisas que a gente passou, irmãos, e está passando. O problema não é o que fizeram com você, mas o que nós fizemos com o que fizeram conosco. Assim também, a gente não pode tornar um problema o que fizeram por nós, mas precisamos de uma atitude impulsionada por Deus para tornar bênção aquilo que fizeram por nós. Muitas pessoas perdem oportunidades grandiosas porque ainda estão presos no passado, no estilo do passado, nos hábitos do passado, nas coisas do passado, na rotina do passado, e Deus chamando para o novo. A gente fala da boca para fora que é o novo, a gente levanta a mão dizendo que é o novo, mas a gente não quer viver em novidade. Quando Deus está usando um profeta para falar isso com o seu povo, Ele está dizendo justamente isso. Tem um outro texto bíblico que não um profeta, mas um apóstolo agora, Paulo diz para nós no Novo Testamento, em Filipenses 3, o verso 12 em diante, ele fala: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Olha o 13, irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo a mesma coisa que Deus disse através de Isaías. Agora Paulo está aplicando, Devaninho, para ele mesmo. Não é mais uma palavra de Deus para ele, mas ele mesmo pegou. Irmãos, sabe o que eu faço para avançar? Eu esqueço das coisas que passaram, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Aí você pode lembrar das coisas boas ou das coisas ruins que Paulo passou, porque coisas boas também nos prendem no passado. Porque momentos bons, dias bons que vivemos no passado também nos prendem de viver novas experiências. A gente coloca num patamar lá em cima e pensa, não tem como vir mais coisa nova daí. E eu digo para você, Deus tem coisa nova para você. Ele é especialista em coisa nova. Quem tomou a decisão de avançar não fica preso no passado. Pessoas decididas não ficam olhando para trás. Deus está dizendo para você, para de olhar para trás, olha para frente, faz como Paulo. O alvo é Cristo, está na sua frente. O alvo é os céus, virá nos próximos dias. Olha para a sua frente. Para de remoer o passado, para de regar o passado, para de viver nesse lugar. É por isso que Deus disse: esqueçam o que foi e não vivam no seu passado. Quando Paulo escreveu, gente, o que ficou para trás de Paulo, lembra? O que ficou para trás? Os apedrejamentos, as traições, as humilhações públicas, os açoites. Paulo está dizendo: eu passei por tudo isso, mas sabe como é que eu não paro? Sabe como é que eu avanço? Apesar das frustrações da minha carne, é porque eu continuo olhando para frente.
eu esqueço disso. Machucou, ficou até marcas. Se você olhar minhas costas, tem marcas. Se você olhar meus braços, minhas pernas, tem marcas. Tem dia que eu estou tão dolorido, mas eu esqueço disso, porque eu sei que meu prêmio está na minha frente, porque eu sei que Deus tem novidade para mim, porque eu sei que eu vou avançar e em cada cidade que eu chegar, o evangelho vai chegar comigo. Essa era a motivação de Paulo. A nossa motivação é essa, irmãos. Deus tem coisa nova para a gente, Deus tem coisas grandes para nós, e Deus está trabalhando em cima disso. Deus está te chamando para algo novo. Então pode esquecer o que ficou para trás, porque Ele é poderoso para te fazer viver coisas que você ainda não viveu. Eu olho para isso aqui, pastor Denilson, eu lembro de Noé, e vou entender que a nossa vida tem fases. Pode ser que um dia Deus te chame para fazer uma arca, e você passe décadas da sua vida nesse trabalho. Pode ser que um dia que Deus fale para você, saia da arca. Quando você fez a arca, você deixou ela toda vedada, você tampou ela todinho. Mas agora, quando Deus chama você para sair da arca, você abre uma janela para ver as coisas do lado de fora, e parece que contando é tranquilo para a gente. Mas pense em alguém que passou praticamente um ano inteiro dentro da arca, 40 dias e 40 noites, não um mês, não uma semana, 40 dias, chuva que não parava, barco balançando, os animais ali, tudo fechado naquele lugar. Agora Deus fala para ele remover o teto, e Deus fala para ele sair da arca. Tem vezes que Deus está dizendo algo para nós, a gente está com os nossos traumas presos no passado, e a gente tem medo de sair. Deus, quando falou, Juscelia, com Noé para ele sair da arca, ainda falou com Noé, e insista com os animais para sair, faça-o sair, porque provavelmente no instinto dos animais, eles não iam querer sair daquele lugar, o habitat deles tinha mudado. E tem vezes que Deus vai ter que empurrar a gente dizendo, vão para frente, vão para o novo. Eu estou chamando você para uma coisa nova. Esqueça o que ficou para trás, mas a arca era tão boa, tinha proteção. Não, mas agora você tem uma terra a herdar, agora você tem coisa nova para acontecer. Mas a rotina, a gente aprendeu a rotina da arca, a gente sabe a hora de alimentar os animais, a gente sabe onde dormir. Não, agora vocês têm um mundo novo. Sai, 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 conquiste aquilo que eu tenho coisas novas para vocês. Até a alimentação mudou. Até a alimentação, a partir daquele momento mudou. Deus falou, agora da mesma forma que eu dei as frutas, vegetais, eu também estou dando os animais para vocês. Deus tem coisas novas e rotina nova para nós. Então não tenha medo de esquecer o que ficou para trás, porque Deus é poderoso para te fazer viver coisas que você ainda não viveu. Você pode falar para quem está perto de você, Deus é poderoso para te fazer viver coisas que você ainda não viveu, Alessandro, coisas que você ainda não viveu, Daniel, coisas que você ainda não viveu, Jaldeir. O que vem pela frente não se compara com o que você já viveu. Eu declaro uma palavra profética para alguém aqui. O que vem pela frente não se compara com aquilo que você já viveu. Coisas boas não se compara, Deus tem coisas novas. E também às vezes a gente tem dificuldade, Max, de viver o novo, porque a gente lembra das dores do passado. A gente lembra, é tão bom a fase que eu estou hoje, mas para eu viver isso aqui de novo, Jaldeir, eu vou ter que começar tudo de novo. É tudo tão difícil novamente, eu vou ter que pagar aquele mesmo preço novamente, vou ter que passar aquele mesmo caminho novamente. Mas sabe, irmãos, o que vem pela frente não se compara com aquilo que você já viveu até aqui. Quando Deus está dizendo para eles não viver no passado, é porque, gente, é muito possível nós mudarmos a geografia e assim a gente não mudar a nossa mentalidade. Não é automático. Eu mudo a minha geografia, minha mentalidade muda. Não, a gente continua fazendo por um tempo ainda as coisas do passado. Então, se Deus está abrindo um caminho novo para você, comece também a mudar a sua mentalidade para viver nesse lugar novo que Deus tem para você. Se Deus está te chamando para um lugar novo de experiências espirituais, ministeriais com Ele, então muda também sua rotina.
Alguns dos irmãos jejuaram, outros vão jejuar essa semana ainda. E a gente está mudando nossa rotina. Isso tem que ser uma rotina para nós. E aí você começa a perceber já a atmosfera mudando. Espiritual por quê? Porque a gente quer viver algo novo de Deus para nós. E não tem como viver o novo com as mesmas práticas do passado. Então quando eu começo a mudar as práticas do passado, automaticamente eu estou caminhando para viver o novo de Deus. Algumas pessoas ficam tão presas no seu passado, elas não conseguem mudar a rotina. Pessoas que podem estar morando em lugares tão abençoados e não desfrutar daquele lugar, porque a sua rotina não permite. Pessoas que, quem sabe, estão bem sucedidos na sua vida profissional, na sua vida financeira, mas não conseguem desfrutar disso porque a sua rotina ainda é uma rotina presa no passado, ainda é uma rotina de escassez, ainda tem medo das coisas faltarem, ainda tem medo das coisas acabarem, esqueceram que isso que eles estão vivendo foi Deus que fez por eles. Então se Deus fez para você, viva o que Deus fez para você. Tem pessoas que querem caminhar com Jesus, mas querem continuar com os mesmos hábitos do passado. Não dá. Quando Deus te chama para o novo, Ele quer você integralmente para Ele. Então muda a sua mentalidade. Tem coisas que Deus fez na sua vida que não combinam mais com o seu comportamento, irmãos. Tem coisas que Deus liberou para você, e quando Ele mudou você, as coisas passadas já não combinam mais. Tem roupas que não te cabem mais, ou tem roupas que não te servem mais. Tem amizades, relacionamentos que não combinam mais com essa nova estação que Deus tem para você. Os hábitos antigos em novos ambientes pode estragar todo o processo de Deus para você. Os seus hábitos antigos, nos novos ambientes que Deus tem para você, podem tirar a graça ou tirar o porquê de viver o novo. Então comece a perceber o que Deus está fazendo de novo em você. E comece a olhar que você tem que mudar algumas coisas, como quem está dando passos para caminhar para o novo de Deus. Agora, hoje, enquanto preparava a mensagem, estudava a mensagem, era ministrado pela mensagem, o verso 19 me chamou a atenção. O primeiro verbo, e ele é separado por uma vírgula, Jaldeir. Ou seja, são duas coisas distintas. Ou pede uma percepção nessa primeira coisa. Eu sempre lia, vejo, estou fazendo uma coisa nova. E hoje Deus me fez parar no vejam. Porque quando você olha para o restante do texto, Deus está chamando a atenção daquele povo para aquilo que Ele está fazendo. Mas está fazendo de tal forma, irmã Marli, que Deus pergunta: vocês não reconhecem? Ou seja, algo já estava em andamento ali. E aí, Deus está chamando a atenção dizendo: eu estou fazendo uma coisa nova. E sabe o que é que me atraiu nisso? Que o que está vindo é novo, o que está vindo já está em andamento, e o que está vindo tem a mão de Deus. Deus não falou: olha aí, Helena, tem uma coisa nova surgindo lá para você. Não, Ramires. Ele falou: vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ou seja, o que eu entrego para você, eu não estou dando de terceiro. O que eu entrego para você, eu que estou trabalhando nisso, eu que estou fazendo nisso. Não é um jeitinho, não é um consolo, não é algo para que você possa fazer de qualquer forma, não é algo inventado por homens. Ah, você vai pegar isso aqui, vai inventar isso aqui, vai dar um jeitinho. Não, é eu que estou fazendo. Tem a minha mão nisso. Você não precisa temer porque tem a minha mão nisso. Não precisa temer porque tem a minha presença nisso. Não precisa temer porque tem o meu favor nisso. Não precisa temer que tem a minha graça nisso. Não precisa temer porque a minha presença está nisso aí. Vejam, gente, é eu que estou fazendo. Quando Deus está chamando essa atenção, Deus está dizendo na sequência do texto: eu já comecei a fazer. E tudo que Deus começa, Deus termina. Tudo que Deus começou, Ele vai terminar. Porque o nosso Deus não é um Deus de
projetos inacabados. O nosso Deus não desiste dos seus projetos. O nosso Deus não tranca a faculdade porque falta recurso, porque falta tempo. O que Ele começa, Ele termina. Aquilo que os céus começou, o inferno não pode parar. Aquilo que os céus começou, o homem não pode parar, porque o que Deus começou na sua vida não tem volta, vai até o fim. E Deus está dizendo para alguém: talvez você precisou desistir, talvez você precisou parar por um tempo, mas o que eu estou fazendo já tem a minha mão. Isso é o que estou fazendo. Você tem que confiar, você tem que descansar, você tem que crer que eu vou completar. O que Deus começa, Deus completa. O que eu começo, eu posso parar, mas o que Deus começa não para de jeito algum, irmãos. Não para. Eu recebi uma palavra de Deus quando eu estava terminando meus estudos. E a palavra de Deus que eu recebi não era uma palavra que eu queria para mim. Ela foi muito contra aquilo que eu gostava de fazer no nível que eu vivenciava. O profeta que falou comigo falou bem assim: você gosta muito de estudar, mas Deus está dizendo que o que Ele tem para fazer na sua vida não vai ter tempo de completar uma faculdade. Aí para mim foi um choque, porque eu já tinha passado em 2 faculdades e falei assim: vou atrás. E aí eu não consegui completar as faculdades. Quando ele lá nasceu, eu tive uma outra oportunidade, uma faculdade onde eu não ia precisar pagar nada, era particular, era um programa justamente nessa área de teologia. Eu falei: não, então talvez Deus falou na engenharia, Deus falou em uma profissão mais teologia, vai me ajudar bastante. Eu já tenho uma formação base, então agora vai fazer esse curso para dar a convalidação, para fechar. E eu fiz a matrícula, fui em 2 aulas e não consegui completar. Os nossos planos podem ficar frustrados, mas a palavra que Deus fala para você, ela vai completar. Se um dia Deus terminar aquilo que Ele já tem para fazer na minha vida e falar: agora você pode estudar, é outra coisa. Mas depois eu entendi isso, que quando Deus tem um projeto, Ele avança com esse projeto. E sabe por que Ele fez isso, irmãos? É porque o que Deus tem para fazer em nós, Ele quer exclusividade. E às vezes aquilo que você vai pegar, tem pessoas que conseguem tocar vários projetos ao mesmo tempo. Eu não. Eu falo que eu não sou aquele cara que recebeu 5 talentos. Eu sou o que recebeu 1 e escolheu não enterrar. Porque o jeito que eu vivo com muita intensidade para tentar me entregar e tudo isso. E aí eu ouvi de Deus: isso não vai dar para completar. Já falei uma vez, ou 2, ou 3, ou nesse tempo todo aqui, mas de todos os chamados de Deus, um ficou bem nítido desse: esqueça o que se foi. Foi quando eu ainda era noivo, e eu e a pastora Daniela ficamos bastante tempo namorando, bastante tempo noivo, porque não tinha recursos. E um dia a gente parou e conversou bem assim: e aí, quando que vamos casar? E eu olhei e falei bem assim: não tem condição de casar, embora queira muito casar. E aí, voltando para casa de ônibus, eu dentro do ônibus comecei a pensar bem assim: rapaz, se eu tivesse completado o meu curso, hoje a minha realidade era outra. Na época era Facebook. Aqui, ó, esse cara aqui, ó, ele era menos inteligente, para não usar outra palavra, menos inteligente que eu aqui. Daniel, o cara tá com um carro novo aqui. Esse outro tá trabalhando, tá firme, Jaldeir, no emprego dele avançando. Se eu tivesse seguido o meu caminho. Aí, irmão, eu tomei só um tapa de Deus assim, ó, na fala dele, falando: até quando você vai ficar passando isso na minha cara? O seu caminho era melhor que o meu caminho? O seu modo era melhor que o meu modo? Irmão, só foi aquilo ali. Eu desci
de ônibus para pegar outro, chorando. Fui o tempo todo chorando. Morava em Taquari, onde minha mãe mora até hoje. Desci em Jardim América, fui chorando até em casa. Cheguei em casa chorando. Meu irmão ainda morava lá em casa. Minha irmã já era casada, era só eu, minha mãe e meu irmão. E quando eu entrei chorando pro banheiro, aí no banheiro mesmo que eu chorei alto. E aí meu irmão e minha mãe pensaram: pronto, Daniela terminou com ele. Na verdade ali eu estava terminando com o meu passado. Eu disse para Deus algo que eu tenho a alegria de poder dizer que eu cumpri. Até hoje eu disse para Deus, eu falei: Senhor, nunca mais eu vou ter esses pensamentos, nunca mais eu vou querer viver no passado. O Senhor é aquele que tem a vontade boa, perfeita e agradável. Eu queimo as pontes do passado, eu risco tudo do passado. O meu plano era esse, mas eu escolhi de boa vontade entrar na sua vontade. Eu escolhi aceitar o seu chamado e eu quero viver esse novo, Senhor. Irmão, depois dali as coisas começaram a andar. Porque uma vez que você está disposto a largar a mentalidade do passado, as coisas novas que Deus preparou, começa a surgir para você. Dentro de algum tempo a gente casou, a gente está casado, a gente segue dessa forma. E tudo foi como sempre será, pela graça de Deus. Então entende que o seu Deus, Ele é um pai para você. E pai trabalha em silêncio, pai trabalha no secreto, pai não faz alerta do que está fazendo. Não é porque o pai não se importa, é porque o pai quando planeja, ele planeja em secreto, ele faz em secreto, mas quando está pronto, ele entrega, já vem a luz. Deus está dizendo para alguém: eu vou te entregar algo que eu estou trabalhando nisso há anos, nisso há meses, nisso há semanas, ao que eu estou fazendo para você. Está surgindo, não reconhecem, não tem mais volta. No mundo espiritual ela já existe, irmãos. Está surgindo, vocês não reconhecem, não tem mais volta. Eu já fiz acontecer no mundo espiritual. Deus já fez acontecer. A gente só precisa ter acesso ao que Deus está fazendo. É uma coisa que não tem mais volta. É aquela briga que Jesus fala da mulher quando está prestes a dar à luz a uma criança. Ela sabe que vai enfrentar uma dor, seja do parto normal ou seja da cesárea. Sabe o que vem depois, mas não tem mais volta. Porque não tem como voltar ao passado. E até mesmo se for para abortar o projeto e tirar a criança, vai ter que abrir do mesmo jeito. O que Deus está fazendo na sua vida desse jeito, não tem mais volta. O céu já começou a fazer. Sábado de manhã, quando a gente ia para o monte, lá no monte, Deus me falou algo muito forte, que a semana passada Ele ficou falando comigo. A gente se encanta muito com o extraordinário, irmãos. Coisas extraordinárias roubam a nossa atenção. O que a gente compartilha na internet são coisas extraordinárias. Quando você vê alguém que está compartilhando uma rotina deles, é uma rotina nova. Rotinas antigas a gente já nem compartilha mais, porque a gente está acostumado. Coisas que estão começando, a gente acha extraordinário. Mas o nosso Deus é um Deus de completar. É um Deus que Ele tem começo, meio e fim. E sabe, as coisas extraordinárias, elas são importantes para o momento. Um aniversário de casamento e você vai no restaurante chique. Você vai fazer uma viagem. Um presente que você recebe ou que você entrega em algum dia específico, extraordinário para nós. Mas o que traz sustentação na nossa vida são as coisas ordinárias. São as coisas de todo dia. E por que Deus falou isso comigo? Porque embora o tempo estivesse nublado, a gente chegou lá, o céu abriu e a gente pôde contemplar o final do nascer do sol. E pra gente, no monte, sábado, um monte de adolescentes que não foram, não têm hábito de ir, extraordinário pra gente.
Mas sabe o que Deus soprou no meu coração? Todo dia o sol nasce. E vocês não percebem o sol nascendo. Não precisa que ninguém diga para a noite: noite, acabou a sua hora, não. O sol começa a surgir e a noite começa a acabar. E Deus fala: o que sustenta vocês não é o extraordinário, o que sustenta vocês é o ordinário. É o que acontece todo dia, é o que vocês fazem constantemente. É assim que eu sustento vocês. Vocês olham para o extraordinário e ficam impressionados, mas vocês esquecem que todo dia, o Daniel falou isso aqui no altar, todo dia eu tenho maná para derramar para você, todo dia eu tenho bênção para derramar para você, todo dia a minha boa mão está sobre você, todo dia eu dou livramento para você, todo dia alguém cai à sua direita, todo dia alguém cai à sua esquerda, todo dia alguém é atingido, mas você não, porque eu cuido de você todos os dias. Então comece a olhar para a sua vida, o seu dia a dia. São passos que você dá, é o ordinário que vai mudar a sua história, irmãos. Esse mês é o mês de voltar no médico. E aí ele pediu para eu fazer um gráfico para saber como que foi esse tempo que eu mudei a minha rotina. E eu descobri que esse ano eu perdi 13 quilos. Só que todos os meses de aldeia eu perdi quilo. Só que as outras vezes, quando eu perdia rápido, eu falava bem assim com a Tiúcia: ah não, tem um casamento da Júlia ali na frente, esse terra não cabe não. E essa semana perco 5 quilos fácil. Nunca consegui. Ah não, vai ter o quê? Lá na frente tem um casamento do Gabriel. Não, até lá eu perco 10 quilos, nunca consegui. Porque eu queria fazer algo extraordinário. Esse ano que aconteceu, estou fazendo algo ordinário. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E os resultados começam a aparecer. O que você tem que ter com Deus é uma rotina que vai fazer com que você possa viver o novo que Ele tem para você. Porque Deus não quer que você chegue em um lugar e depois Ele tem que te remover desse lugar. Aquela música que o pastor Adenilson gosta muito, que ele canta do Salmos 20, uns confiam em carros, outros em cavalos. Tem uma parte que fala: eu me levanto e fico de pé. Parece redundância, né? Eu me levanto e fico de pé. Antes ele está dizendo: eles confiam em carros e cavalos, se curvam e caem. Mas nós não. Quando se levantamos, nós ficamos de pé. Porque tem um método que as pessoas se levantam, tiram a foto e depois caem de novo. Se levantam, desfrutam daquela semana, daqueles dias e caem de novo. O que Deus tem para fazer na sua vida não é para você se levantar e cair, é para você levantar e permanecer de pé. Deus quer te sustentar nesse lugar novo que Ele tem para você, nessa empresa nova que Ele tem para você, nesse relacionamento novo que Ele tem para você, nesses dias novos que Ele tem para você. Deus quer te sustentar nesse lugar. Não é para você apenas experimentar o gostinho, não. Deus quer que você viva sabendo que Ele está com você, que esse lugar, que essa porta foi Ele que abriu, que isso aí que você está vivendo, a mão dele que fez por você. E para nós orarmos, eu digo uma última coisa. A parte final do texto, Deus diz: já está surgindo, vocês não reconhecem? E ele termina dizendo: até no deserto eu vou abrir um caminho, e riachos no ermo. Quando ele fala até no deserto vai abrir um caminho para aquele povo, aquilo era literal. Porque eles iam mudar de geografia, lembra? E, gente, desertos não são iguais. Para atravessar um deserto, nós precisamos de um guia experiente. Você vai perceber que não tem um caminho no deserto, tem dunas. Não precisei de um deserto. Uma vez, eu quase fiquei perdido ali nas dunas que tem ali na Praia do Lé. Na Praia da Sereia, na Pão da Fruta. Não precisava ser um deserto. Agora imagina isso multiplicado por 1.000, 10.000, 100.000.
Então Deus está dizendo para aquele povo, para eles não temerem, pastor Deus, sabe por quê? Porque Ele ia fazer para eles um caminho no deserto. Talvez vocês tenham medo de sair daqui e está tudo fechado, não sei o que fazer. Deus está dizendo, eu vou com vocês, eu vou preparar um caminho no deserto, eu vou sinalizar um caminho para você no deserto, eu vou dar direção para você nesse deserto. O que é que Deus está dizendo para nós, Osmalino? Deus está dizendo que Ele vai à nossa frente, não é de qualquer maneira que se atravessa. Deus sabe que de dia o calor é intenso, de noite o frio é cortante, mas Ele está dizendo, não se preocupe, porque eu estou fazendo o caminho, eu sei por qual caminho passar, eu aponto e preparo esse caminho para vocês. Deus está dizendo, eu sei que é difícil levar alguém a um lugar onde você nunca foi, mas eu estou indo na frente de vocês, eu estou preparando o caminho para vocês, vocês vão chegar lá porque eu vou com vocês. A gente, quando faz os encontros de vencedores, geralmente o sítio, quando tem um sítio novo, a gente sempre procura alguém, pergunta a alguém, se tem alguém que conhece onde é que é o sítio? Porque você levar um ônibus inteiro para um lugar que você nunca foi, irmãos, é complicado demais. Às vezes vai a algum evento de igreja, tem que ter alguém que saiba onde é que vai ir, porque é muito fácil se perder. A gente é da geração que não tinha GPS, às vezes o GPS engana a gente ainda. E Deus está dizendo para eles, eu vou preparar um caminho para vocês. Da mesma forma que Deus está dizendo para nós, eu já fui lá, eu sei levá-los até lá, eu os levarei nesse mês, eu os levarei nesses meses, nesse final de ano, eu tenho um lugar para levar vocês. Ei, pode ter certeza, eu chamei você para ver o novo em setembro, eu sei como está o Brasil, eu sei como estão as coisas, eu sei como estão as nações, mas eu já fui lá, eu sei como chega lá, eu sei que caminho você vai passar, eu sei que você vai atravessar esse deserto, você não vai só, você vai comigo, com você. Deus está dizendo isso para o povo, e Ele termina dizendo, mesmo que o cenário seja o pior de todos, eu tenho um caminho para vocês. Deus está dizendo para a gente, quando Ele fala assim, gente, riachos no ermo. O que é um lugar ermo, irmãos? Um lugar ermo é um lugar assolado, é um lugar sem vida, é um lugar em sequidão. Um lugar ermo é um lugar de um cenário ruim. E Deus está dizendo, até mesmo no pior cenário, eu faço jorrar água para você. A água representa para nós a vida, representa o recomeço. Tudo que não tem água, não tem vida. E tudo que a água toca, gera vida. Deus está trazendo vida nova sobre os nossos casamentos. Deus está trazendo vida nova sobre nossas finanças. Deus está trazendo vida nova sobre nossas saúdes. Deus está trazendo vida nova sobre os nossos sonhos. O novo de Deus já começou nos céus, e Deus quer nos dar acesso nesses dias. Você pode colocar de pé no seu lugar nessa hora. Pode apagar a luz da igreja, deixa só o altar aqui aceso, para que nós possamos orar, irmãos. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Deus está dizendo, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo. Varão, vem para cá, varão. Vamos pedir ao Senhor para nos visitar hoje aqui. A canção já é mais antiga, mas o sentimento é o mesmo. Queremos viver algo novo do Senhor. Eu quero viver algo novo da parte de Deus no meu setembro, no meu outubro, no meu novembro, no meu dezembro. Você quer viver algo novo de Deus nesses dias? Você precisa viver algo novo, porque sabe, Duda, ali não era questão de querer, era questão de precisar. Eles precisavam viver isso, e Deus está falando, eu tenho isso para vocês. Eu não quero que vocês vivam mais no passado, porque eu estou fazendo o novo para vocês.